Olá, nessa aula vamos falar sobre o useMemo, né? Esse hook ele pode ser usado para impedir que funções caras Olá, nessa aula vamos falar sobre o hook useMemo. O useMemo ele pode ser utilizado para impedir que funções caras e intensivas em recursos sejam executadas desnecessariamente. Pá, porra! Aru, aru. Nessa aula vamos falar sobre o useMemo. Esse hook pode ser usado para impedir que funções caras, intensivas em recursos sejam executadas desnecessariamente. Assim, usando a memorização, né? Que a memorização, basicamente, ela é o que na prática, né? Ela é o quê? Ela, segundo a Wikipédia, a memorização é uma técnica de otimização utilizada para aumentar o desempenho em sistemas através de armazenar o resultado de funções caras e retornar o valor do resultado quando os mesmos parâmetros forem passados novamente. Ou seja, o que ela faz? Ela basicamente armazena as informações em cache para que a gente consiga buscar essas mesmas informações de uma maneira mais rápida, sem ter que setar novamente elas para poder utilizar. Então, utilizando o useMemo, basicamente a gente tem o que, né? A gente tem a possibilidade de pegar a minha informação, meu objeto, minha variável, deixar armazenado em memória. Quando eu precisar utilizar ela novamente, ela vai renderizar para mim da mesma forma que ela foi armazenada ali em cache. Então a gente trabalha diretamente no espaço alocado em memória para poder buscar essa informação. Ao contrário ali do nosso useState, que a gente seta na hora e depois a gente faz o subscription desse valor. Certo? Então, é importante que a gente tenha em mente que utilizar a memorização é sempre quando a gente tem ali funções caras. O que significa as funções caras, né? Quando a gente precisa fazer uma tratativa muito grande de dados ali dentro e a gente precisa depois um valor final. Então, basicamente, a gente vai ter o quê, né? A gente vai fazer a nossa tratativa de dado, vai ter toda ali o nossa tratativa, pode ser um filter, um reducer, todos eles juntos, requisições web, a gente vai armazenar isso em memória. E depois a gente vai resgatar esses valores aí com facilidade, sem ter que disparar novamente aquela função para poder trazer, a não ser que aquele valor seja atualizado. E o formato dessa nossa função do useMemo, ele é muito parecido com o quê? Com o nosso userEffect, né? Onde a gente tem ali no começo uma função que vai executar uma lógica e depois tem as dependências que ela vai ficar escutando ali para poder disparar as nossas ações sempre que precisar. Certo? E a gente utiliza ela em conjunto ali com o nosso useState. E na próxima aula a gente vai ver na prática como que a gente consegue fazer isso, beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!